A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Faremos o comentário da leitura diária do dia 12 de fevereiro, quarta-feira, que será referente à lição de número 7 a ser ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025. Lição esta intitulada As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Eu sou a professora Amélia e vou ler João 10 e 33, que se refere a Jesus, sendo homem, afirma ser Deus. As duas naturezas em uma só pessoa. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Bom, esse texto é bem interessante, porque nós vemos mais uma vez, não é? João, o servo do Senhor, enfatizando em diversas circunstâncias que Jesus era Deus. Quando ele começa o capítulo 1, ele já deixa isso claro, e em várias circunstâncias, até mesmo aqui numa circunstância de perseguição, ele vai apontar essa questão da deidade de Jesus. E daqui nós vemos que os fariseus, os judeus, não aceitavam Jesus, não porque Jesus fazia o bem. Não. Jesus fazia o bem e isso era muito bom. Mas o problema com Jesus era o fato de Jesus blasfemar e dizer que ele era Deus, dizer que ele e o Pai eram uma pessoa só, assim como dizer aqui que eu e meu marido somos uma só pessoa. Eu de repente pensar, eu queria tanto comer um doce e meu marido me trazer uma cocada. Esse é um sinal de que meu marido e eu somos uma só pessoa. Meu marido adivinhou meu pensamento, que eu queria comer um doce. Isso é sinal de que nós somos uma pessoa. De repente eu estou preocupada com um assunto e meu marido começa a falar do assunto comigo. É sinal de que somos uma pessoa. Temos o mesmo propósito. Então Jesus estava falando disto. Eu e o Pai somos um, nós somos uma pessoa, porque embora sejamos distintos, nós temos o mesmo propósito, gente. Nós temos a finalidade de salvar o homem, de trazer o homem a Deus, de trazer cura, de trazer libertação, de trazer salvação, de fazer o homem conhecer o melhor caminho. Este era o propósito do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E os judeus não aceitavam isso, porque eles aprenderam, não é? A Shema de Israel, né? Shema. Diz: ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Então, para eles aprenderam isto a vida inteira. E agora vem alguém e diz assim: eu e Deus Pai somos uma só pessoa. Não, isso é blasfêmia. Como é que este homem se faz Deus a si mesmo? Mas eles se esqueceram dos profetas. Eles se esqueceram da mensagem do profeta Isaías, que dizia que o Senhor mandaria
o filho que seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E para aqueles homens era um absurdo receber um homem como Jesus. Aqueles homens não tinham ideia do que era receber o Filho de Deus. Aquele homem, Jesus, era a divindade manifesta, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas eles ainda não tinham esta noção. Eles não tinham ainda esta mensagem revelada para eles de que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eles ainda não tinham a ideia de que Jesus era o Verbo que veio tabercular entre nós, não é? Então, ainda precisavam compreender, como aquele centurião que após a morte de Cristo, quando eles fincaram, não é, a lança e dele só saiu água, não é? Ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus, porque foi o legado que o Senhor Jesus deixou para todos os homens. Mas aí já era tarde. Aqueles homens não haviam compreendido em tempo oportuno. Amém.